E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o colega de vocês, Josué Carvalho, mestrando. Eu vou estar apresentando para vocês agora o trabalho das autoras Amy Van Looy e Egon Shavakatova em uma tradução aproximada de performance de mensuração de desempenho em negócios, uma estrutura da literatura de indicadores, medidas e métricas. Iniciando o trabalho, cabe destacar que o trabalho foi publicado no ano de 2016 no Journal Springer Plus. O Qualis ele varia um pouco entre B3 e A2, sendo que em Engenharia 3 e Interdisciplinar, o Qualis é classificado como B1. Até o presente momento, o artigo tem 130 citações, sendo que iniciou-se em 2017, tendo em 2020 a maior concentração de citações e já em 2021 12 citações. As autoras a PhD em Economia Aplicada, Amy Van Looy, que é professora associada da Faculdade de Economia e Administração de Empresas, ela que é membro do Departamento de Informática Empresarial e Gestão de Operações e coordena o cluster de pesquisa Orientação para Processos de Negócios. E também a autora Egon Shavakatova, que é uma profissional analítica com características ambiciosas em gestão de TI e transformação digital. Percebe-se que são duas autoras altamente ligadas à gestão e à tecnologia de informação. Bem, para que nós possamos contextualizar, é importante destacar que a medição de desempenho é um tópico multidisciplinar altamente estudado tanto no domínio gerencial como no sistema de informação. Então aí já percebe-se pela formação das autoras, pela área de atuação, o destaque da medição de desempenho em um ambiente multidisciplinar. Uma vez que as organizações se esforçam para medir o que gerenciam, a medição de desempenho é uma questão central na literatura e na prática, contextualização das autoras. E em meio a tantos modelos tradicionais financeiros, o balanço scorecard ele surge como um modelo de medição multidimensional. Continuando, é importante destacar que, apesar da importância considerável de uma abordagem abrangente e holística para a medição de desempenho de negócios, pouco se sabe, na visão das autoras, sobre o estado da pesquisa de indicadores alternativos a desempenho, no que se diz respeito à avaliação de desempenho das rotinas de trabalho de uma organização, ou seja, medição de desempenho vinculada a fatores qualitativos. Então, baseado nesses pressupostos, as autoras colocam como a lacuna que elas estudam no seu trabalho está na identificação e, em particular, a concretização, operacionalização dos indicadores de desempenho relacionados ao processo devido à estreita ligação com o desempenho organizacional. Então, elas possuem duas abordagens a respeito da questão de pesquisa. Uma que elas chamam de RQ1 e outra que chamam de RQ2. O RQ1 tem como pergunta qual é o estado atual da pesquisa sobre medição de desempenho de processos de negócios. E o RQ2 busca responder quais são os indicadores, medidas e métricas que são usados ou mencionados na literatura atual relacionado ao desempenho dos processos de negócios. E aqui o objetivo do RQ1 é identificar padrões no corpo do conhecimento atual e observar pontos fracos. E do RQ2 pretende principalmente desenvolver uma lista ampla de indicadores de desempenho de processos mensuráveis, categorizados em perspectivas de desempenhos reconhecidas. Partindo para a base teórica, as autoras fazem um levantamento dos modelos de medição de desempenho, onde elas citam os modelos que é o Balance Scorecard de Kaplan-Norton, e citam também questões relacionadas ao EFQM, sendo que no Balance Scorecard elas destacam as 4 perspectivas e no FQM também as perspectivas ligadas à liderança, pessoas, estratégias, parcerias, recursos e processos. Então aqui ao lado, quando elas tratam sobre o Balance Scorecard,
percebendo essa visão dos 4 pontos que elas citaram, que é o desempenho financeiro, o desempenho relacionado ao cliente, o desempenho do processo de negócios, o desempenho interno, e relacionados à aprendizagem e ao crescimento. Prosseguindo com a base teórica, falando sobre o balanço scorecard, elas levantam importantes críticas dentro da literatura ao balanço scorecard. Ele é criticado por parecer muito geral por gerentes, que são desafiados a adaptar à cultura, ou seja, é uma questão importante. Se encontra por muitas vezes essa barreira em adaptação do balanço scorecard, dificuldade para encontrar indicadores adequados para captar os vários aspectos e estratégias, as estratégias relacionadas ao financeiro, ao cliente, aos processos internos, à aprendizagem, ao crescimento. Pesquisadores questionam a escolha de 4 perspectivas distintas de desempenho e a relação casual entre as perspectivas do BSC foi questionada. Esses são um dos levantamentos que as autoras fazem em relação ao balanço scorecard. Prosseguindo com a base da literatura, ao se tratar sobre indicadores de desempenho, as autoras destacam alguns pontos importantes, como os indicadores de desempenho devem ser mais bem definidos. No entanto, nós devemos observar que consideramos as medidas de desempenho, as métricas de desempenho e os indicadores-chave de desempenho como sinônimos. Neely em 2000 e Richard et al. Em 2009 apresentam critérios de avaliação para indicadores de desempenho, isto é, no sentido das características desejáveis ou implicações de revisão, que resumem um consenso geral na literatura de desempenho. E aí elas destacam que, em primeiro lugar, a literatura concorda fortemente que os indicadores de desempenho dependem da organização e devem ser derivados dos objetivos, da estratégia, da missão, da visão de uma organização. Um ponto que nós já destacamos aqui em outros momentos, outros trabalhos trouxeram essas questões, até os trabalhos que as autoras citam são trabalhos que nós já falamos anteriormente na disciplina. Em segundo lugar, também existe um consenso na literatura quanto à necessidade de combinar indicadores de desempenho financeiro e não financeiro. Então, isso aí também a gente já tratou que existe essa necessidade em combinação de indicadores de desempenho dos financeiros e não financeiros, para que se possa englobar as mais diversas formas, para que se avalie a empresa nas mais diversas formas, assim por consequência. Prosseguindo com a questão dos indicadores de desempenho, por razões de concisão, o trabalho das autoras se referiu principalmente a indicadores de desempenho, sem mencionar os sinônimos. Além de um nome, cada indicador de desempenho também deve ter uma concretização ou operacionalização que descreva exatamente como ele é medido, que pode resultar em um valor a ser comparado com uma meta. Então, elas colocam esse ponto importante e até citam aqui na tabela 1 do trabalho um exemplo do balanço scorecard, que elas fazem esse exemplo de tradução de uma estratégia organizacional em termos operacionais para o balanço scorecard, onde a perspectiva relacionada ao cliente, a estratégia é excelência operacional, o objetivo ao líder da indústria, a lealdade do consumidor, os indicadores, medida métrica na satisfação do cliente e essa avaliação da satisfação do cliente. Então, mensurado no ano-alvo 1, 2 e 3, e aí com a iniciativa de programa de comprador misterioso e programa de fidelidade de cliente como estratégias advindas aí a partir dessa avaliação. Então, a partir desse ponto é importante nós destacarmos o que as autoras citam lá em cima, que um indicador de desempenho ele precisa ser concretizado, para que nós possamos entender como ele é medido. Então, um dos pontos importantes que ela trazem ao invocar essa tabela 1 aí, que relacionada ao balanço scorecard, é justamente explicar o processo de mensuração
do indicador. Elas trazem essa estratégia para que nós possamos entender esse processo. E aí no final, ela também, nesse ponto, elas trazem, no entanto, diferentes formas de operacionalização podem ser aplicadas para medir o mesmo indicador de desempenho. Aí é uma questão que é interessante. Então, existem diversas formas a partir dessas métricas para que nós possamos medir o indicador de desempenho. Prosseguindo, a metodologia das autoras foi uma revisão estruturada da literatura. Elas fizeram buscas na plataforma Web of Science, e aí através dessas buscas elas foram relacionando, foram fazendo ali a exclusão de trabalhos. Então elas fizeram primeiramente pesquisa do banco de dados, o mais permissivo, consulta da pesquisa, identificou-se duplicatas e sem duplicatas, excluiu o texto baseado no abstract, e aí fez a exclusão também baseada na leitura detalhada posteriormente, chegando-se assim a 76 artigos, com aí a partir desse recorte da plataforma Web of Science. Então elas fizeram esse recorte, se identificou 76 artigos que foram distribuídos conforme o gráfico da figura 5. Então, artigos que iniciaram lá na década de 90, 95, 2000, 2005, 2010 e aí finalizando em 2015, tendo que o maior número de artigos foi lá entre 2005 e 2010. Prosseguimos. E aí os resultados para a RQ1. Ao considerar a distribuição cronológica dos artigos, há uma indicação de um aumento na absorção do tema nos últimos anos, especialmente para artigos de conferências, mas também para publicações em periódicos desde 2005. Então, elas perceberam esse aumento nas publicações relacionadas ao tema a partir desde 2005. Os países com 5 ou mais artigos na amostra são Alemanha, que possui 12 artigos, Estados Unidos, 6 artigos, Espanha, 5 artigos, Croácia, 5 artigos e China, que também possui 5 artigos. A grande maioria dos artigos da amostra trata de artefatos relacionados à medição de desempenho de negócios, processos. Ou seja, a grande maioria está relacionada a esses artefatos ligados à medição de desempenho em negócios. 71% abordam pesquisas em Design Science, enquanto 17% produzem pesquisa em ciências comportamentais e 12% apresentam uma revisão de literatura. Essa é a base dos trabalhos. Prosseguindo, a partir do gráfico que foi construído lá na figura 8, a gente percebe justamente essa questão da distribuição. Então, são 6 estudos de casos, 9 revisões, 6 do tipo survey. Tem também diversos modelos relacionados conforme o gráfico. Observa-se que 2/3 dos papers analisados da amostra pode ser caracterizado como lidando com medição de desempenho orientada para o processo, enquanto 1/3 se concentra mais na medição de desempenho geral em questões de gerenciamento. No entanto, a maioria dos estudos de desempenho do levantamento também inclui a medição de desempenho geral com o conceito de apoio. Um pequeno grupo de 8 artigos de pesquisa concentra-se especificamente na reengenharia dos processos de negócios e sistema de medição para avaliar os resultados dos esforços da reengenharia. Isso aí são os resultados para a RQ1, que é justamente lá na classificação quanto aos temas, quanto às características dos trabalhos. Partindo para a RQ2, a gente vai falar um pouco sobre justamente os indicadores de desempenho. E aí as autoras trazem a divisão que 43 artigos mencionam o balanço scorecard, 19 artigos são sobre o balanço scorecard e 14 são de outros temas que não estão relacionados ao BSC. Então a gente percebe a grande presença do tema do balanço scorecard dentro da pesquisa, dentro do levantamento dos dados que elas encontraram.
No total, elas encontraram aproximadamente 380 indicadores individuais nos papers, incluindo claramente os artigos que eram duplicados. Foram combinados com base em semelhança e modificados para usar o termo mais genérico. Isso resultou em 87 indicadores com operacionalização e 48 indicadores sem a operacionalização. Os 87 indicadores com operacionalização foram categorizados de acordo com as 4 perspectivas do balanço scorecard, ou seja, financeira, cliente, processo de negócio e aprendizagem de crescimento, conforme lá o trabalho de Capron e Norton. E as 4 dimensões estabelecidas em desempenho de processo, ou seja, tempo, custo, qualidade e flexibilidade. Então, a partir dos resultados de RQ2, conseguiu-se ter a seguinte figura que representa a distribuição dentro do balanço scorecard, conforme as 4 dimensões do BSC. Então, a gente percebe a dimensão financeira, 16 artigos, a relacionada a cliente, lá 3 classificações, sendo que uma teve 11, 3, 2, os processos internos, crescimento e aprendizagem também, conforme os dados apresentados até aqui. Então, a gente percebe que a partir da revisão de literatura, já num ponto de discussão, culminou em uma lista estendida de 140 indicadores de desempenho, 87 de indicadores com a operacionalização, 48 indicadores sem operacionalização e 5 refinamentos derivados de 2 outras variantes do balanço scorecard. Esse aí é um ponto interessante. Quanto a maioria dos artigos da amostra mencionou ou o uso do balanço scorecard como ponto de partida e a base para pesquisa e análise, o estudo da literatura também mostrou uma variedade de tópicos de pesquisa, variando da ciência comportamental, a pesquisa de ciência de design, design science e de um foco em modelos de medição de desempenho com foco em indicadores de desempenho, destacando aqui a figura do balanço scorecard, que marcou presença dentro da revisão de literatura que as autoras trouxeram. E aí também, partindo dos indicadores com operacionalização, elas identificaram 8 indicadores que estão relacionados a uma escala qualitativa. Então, ressalta-se que lá no início, as autoras trazem na contextualização essa informação importante acerca da questão relacionada a indicadores qualitativos, e ali elas destacaram 8, que dentre eles eu trouxe a escala qualitativa, por exemplo, de Likert, na melhoria da eficácia, eficiência e qualidade de cada objetivo e tarefas rotineiras, escala de melhoria do projeto de gestão, capacidade organizacional e gestão por objetivos, escala de relacionamento percebido, escala de satisfação geral. As autoras relacionam essas escalas qualitativas principalmente ao modelo de Likert, que é o modelo de 5 pontos. Então, quando a gente fala de satisfação, ali avaliando se eu sou totalmente insatisfeito com uma pontuação 1 ou totalmente satisfeito com a pontuação 5. E aí, a escala de relacionamento percebido também, todas essas escalas, como exemplo a escala de Likert, não como uma lei, como uma regra, mas elas trazem como exemplo para a maioria dos indicadores qualitativos. Partindo também, a gente aplicando 3 outros modelos de medição de desempenho e o quadrângulo de aba respeitado para o desempenho do processo. Portanto, o estudo refinou as perspectivas iniciais do balanço scorecard em 11 perspectivas de desempenho, além de uma visão mais holística de desempenho dos processos de negócios pode ser obtida medindo cada perspectiva do desempenho. Então, aqui na figura 11, nós vemos já uma visão geral das perspectivas de desempenho observada na literatura do processo de negócios. Aqui no topo, nós conseguimos visualizar uma visão holística, ou seja, como se fosse um teto
processo de desempenho de negócios, e ali naquele andar de cima nós verificamos os resultados, indicadores relacionados a resultados, desempenho financeiro, fornecedor, cliente, sociedade, meio ambiente, atuação. E lá no andar de baixo nós vemos os drivers de indicadores, os drivers dos indicadores, onde a gente consegue visualizar o desempenho de processos internos, desempenho geral do processo, atuação, processo relacionado ao tempo, processo relacionado ao custo, processo relacionado à qualidade interna, processo relacionado à flexibilidade, e lá embaixo nós visualizamos a aprendizagem e o crescimento, ou seja, esses conceitos baseados bem lá no Balance Scorecard, onde nós visualizamos a atuação e a inovação como pontos importantes. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu. É só isso.